Vamos lá, meus caros. Bayern de Munique 5, RB Leipzig 1. 5-1 na 15ª rodada da Bundesliga lá na Allianz Arena. Sem perder muito tempo nesse comentário inicial, foi o melhor jogo do Bayern de Munique nessa temporada para mim. Teve outros jogos em que o Bayern foi bem, outras goleadas, mas esse foi um jogo de manual que a gente pode ver exatamente o que o Kompany quer tirar desta equipe bávara. Pô, Quesada, é verdade que o RB Leipzig é um time muito instável, é frágil defensivamente, a gente tá vendo na Liga dos Campeões, mesmo na Bundesliga também fez alguns jogos abaixo, apesar de estar na 4ª colocação. Tudo isso é verdade, mas não é um time qualquer. A gente vê várias individualidades e que fazem ou faziam desse RB Leipzig um time bem forte para essa temporada. É uma grande decepção dentro da Champions, é verdade, mas a gente não pode colocar só na conta do adversário. A gente tem que olhar também para aquele que venceu o jogo e venceu muito bem. Como é bom ver o Bayern de Munique querendo, né, numa rotação acima o jogo todo. Porque muitas vezes o grande problema desse Bayern de Munique, e já não é dessa temporada, falamos de outros trabalhos, mesmo com o Tuchel, mesmo com o Nagelsmann, era um time que parecia desligado, sem vontade em alguns momentos do jogo, e isso proporcionava ao adversário uma facilidade para agredi-lo, né? Até porque o estilo do jogo do Bayern de Munique continua a ser muito apetecível para os adversários que conseguem fazer uma leitura daquilo que o Bayern tenta fazer. Não é simples, especialmente por conta da linha alta, da marcação sob pressão, enfim, na marcação na saída de bola, na pressão pós-perda, você acaba deixando muitos setores desguarnecidos. Entretanto, quando a coisa funciona, o Bayern de Munique volta a poder ser chamado de rolo compressor. Não é exagero, não é o mesmo time de 2020, eu sei que muita gente tem saudades daquilo, já não volta mais, é um outro estilo, o Kompany está tentando ainda implementar tudo aquilo que ele pensa de futebol, é um treinador jovem, vai cometer erros, é uma equipe que ainda está se adaptando ao treinador, entretanto, quando as coisas funcionam, cara, dá para ver exatamente que esse Bayern de Munique é um sério candidato, obviamente, a vencer a Bundesliga. A gente já vê a diferença pontual neste exato momento para o segundo colocado, aumenta agora, mas o Bayer Leverkusen ainda tem um jogo a menos, mas eu tô falando também em outras competições. Pô, Quesada, mas é o seguinte, os caras perderam do Mainz, caíram fora da Pokal, tudo isso entra em jogo, entra em xeque, entra em análise, tá? Eu acho mesmo que o Kompany não tem tanta margem de erro, porque já caiu na Copa da Alemanha e já teve resultados ruins na Champions, e já teve também a derrota para o Mainz, que quebra a invencibilidade e põe um pouquinho de interrogação no trabalho, né? Mas eu digo que esse time, se evoluir para o sentido que a gente está vendo em alguns jogos, especialmente nesse jogo que para mim foi o melhor da temporada, é um time muito, muito bom. Muito bom nas peças individuais e muito bom na coletividade, tá? Ele começou a partida, né? E vamos destrinchar aqui a escalação para a gente ir ponto a ponto. Com o Pérez no gol, o Neuer só vai estar pronto em janeiro, muito provavelmente, né? Tô gostando da atuação do goleiro de Israel, é um cara que me parece que cada vez mais tá solto, né? Inclusive fazendo jogadas com os pés, algo que o Neuer dá muito ao time, e ele precisa também fornecer pelo esquema que joga o Bayern de Munique, e ele tá um pouquinho mais à vontade, já fez grandes partidas, já também tirou aquele gelo de substituir o Neuer, me parece que é um goleiro em evolução, não precisa ir buscar um outro goleiro agora na janela de janeiro. E aí começou naquele tradicional 4-2-3-1, que o Bayern de Munique joga, com o Laimer na direita, o Laimer que quase não iria para esse jogo porque ele foi papai, né? Parabéns ao Laimer, e acaba sendo um dos melhores jogadores do Bayern de Munique, inclusive anotando um gol, né? O Laimer é aquele típico jogador que talvez a gente não olhe como titular, mas ele é muito útil numa temporada longa, né? É um cara que faz várias funções, consegue fazer essa lateral direita, consegue também fazer corredor central, consegue ter muitas noções, e ele jogando bem é um cara interessante, inclusive para jogos grandes, a gente já viu isso na Champions passada. Dupla de zaga, Kim Min-jae e o Upamecano, eu já vou falar deles no primeiro gol do RB Leipzig, o único gol do Leipzig, tá? Então segura aí. O Davies na lateral esquerda, já o parêntese para o Davies, um dos melhores jogos do Alphonso Davies
na temporada. Inclusive, a temporada dele é muito boa, tá? O que foi de ruim na temporada passada, essa temporada do Davis é muito boa. Recuperou talvez uma certa confiança e um certo status físico, né? Que ele deixou a desejar na temporada passada. É um jogador que é muito difícil de ser ultrapassado e na cobertura ele tem ajudado muito o Kim Min-jae e o Upamecano, eu tô falando defensivamente, e quando ele liga o Papaléguas, né, ofensivamente, é um cara diferente, um cara que tem muita noção de espaço lá na frente e especialmente também é um cara que rompe linhas, né? Porque ele tem muita velocidade, então ele ganha à frente dos seus marcadores com certa facilidade, né? E aí você tem opções, porque quando o lateral dá essa velocidade e rompe as linhas, você tem todos os jogadores, todas as opções de frente buscando também e gerando linha de passe, linha de jogo, para que um contra-ataque, por exemplo, funcione muito bem. Isso aconteceu durante o jogo. No meio-campo, ele vai com Kimmich e Goretzka. Goretzka, mais uma vez, um bom jogo, mas o Kimmich, que presente de Natal para o torcedor do Bayern, né? Voltou a jogar nas mãos do Kompany de uma forma muito, muito, muito importante para o time. Ele não é só um volante articulador, ele também é o cara que vem buscar a bola na defesa em vários setores. Você pode ver o Kimmich mais centralizado, o Kimmich pela direita, o Kimmich pela esquerda para fazer a saída de jogo, processo de construção, e depois é um cara que dá muita opção tanto para o Olise na direita quanto para a ultrapassagem do Laimer, e que consegue controlar o jogo para o Bayern de Munique. Partidaça do Sr. Kimmich, não só pelo gol, já vamos falar dele, mas pela obra como um todo. O Kompany está conseguindo resgatar o Kimmich, que nas mãos do Thomas Tuchel, realmente a gente não entendia muito bem se ele ia jogar de lateral, se ele ia jogar de meio campista. Muitas vezes foi melhor de lateral do que até propriamente no meio campo, pela falta de combatividade, né? E, enfim, nesse momento o Kimmich está se resgatando. Na frente deles, Musiala faz uma das melhores temporadas na carreira, é realmente um cara muito, muito diferente, pensa o jogo de uma forma diferente, conduz de uma forma diferente, um contra um é diferente, e do outro lado o Olise pela direita, que, enfim, uma das melhores coisas que apareceu aí no Bayern nos últimos tempos. Sané do outro lado, já vou falar do Sané, e o Harry Kane na frente, voltando de lesão, né, da lesão muscular. Esse time foi espetacular. Depois as substituições no segundo tempo, mas esse time base foi espetacular na linha do jogo, naquilo que quis fazer, na proposta. Ponto importante, logo no início a gente pensou que seria aqueles jogos frenéticos, né, de muitos gols para ambos os lados, porque aos 30 segundos de jogo sai o primeiro gol do Bayern de Munique. Jogada pela direita envolvendo o Olise, depois de receber uma bola de calcanhar do Harry Kane, no detalhe do gol, belíssima bola do Harry Kane, o Olise ganha espaço, vai até o fundo, joga por dentro e o Musiala faz o 1-0, 30 segundos de jogo. Um minuto depois desse gol, sai o gol do Leipzig, uma jogada em que o Openda lê muito bem a marcação do Kimmich, o Kim Min-jae. O Kim Min-jae, ele tenta fazer uma coisa que é antecipar quando essa bola vem ao centroavante ou ao atacante. Sempre colar dentro do atacante para tentar roubar essa bola antes dela chegar ou pelo menos já pressionar antes do cara receber. Só que o Openda é um dos melhores atacantes e centroavantes em velocidade do futebol alemão. E aí quando a bola chega, ele já percebe a aproximação do Kim Min-jae e ele faz um giro espetacular. É um erro do Kim Min-jae, mas é também mérito do Openda. Nesse giro ele ganha a frente, o Chesco ganha a frente do outro lado, né, da esquerda para o meio, dentro da área do Upamecano, e sai o gol do RB Leipzig. E aí um parênteses para a defesa, vai ser uma vida muito ingrata e de muitas críticas para o Upamecano e o Kim Min-jae durante toda a temporada, porque eles podem fazer um jogo perfeito, como fizeram em 99% dos lances. Só que como eles jogam da forma e dessa maneira que o Bayern quer jogar, qualquer erro é fatal. Porque tem todo o campo para o adversário correr e tem gente que faz essa leitura muito bem, né? Então, acaba sendo na conta deles o gol, na conta também da qualidade do Openda e do Chesco, né? Então, assim, 1-1. E aí, cara, a partir desse momento, controle total do jogo para o Bayern de Munique. Não tem o que discutir.
o Bayern jogou o fino da bola. O Bayern conseguiu estar numa rotação de jogo de mata-mata de Champions, tá? Eu vi o Bayern nessa rotação, por exemplo, contra o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões. Uma atenção redobrada a cada lance, uma fome de vencer. Talvez, depois de ter perdido a invencibilidade do Mainz, essa fome cresceu ainda mais. E aí, tudo que os caras queriam fazer, eles colocavam em prática, né? A marcação sob pressão, a verticalidade, a saída em contra-ataque, a pressão alta na saída de bola do RB Leipzig, tudo isso foi feito de uma maneira muito bem executada. O Leipzig joga com 3 zagueiros, mas na prática se defendendo a uma linha de 5, bem compactada, esperando o erro do Bayern para conseguir pegar a linha da defesa alta. Mas não é um time que se protege tão bem, mesmo com a linha de 5. E aí numa jogada muito, muito bonita, eu até acho que é golaço, tá? Dá pra gente considerar, do Laimer, uma tabela com o Olise, a bola vem alta e o Laimer finaliza de primeira e mata o Gulácsi, o 2-1 acontece. Depois tem o gol do Kimmich de fora da área, o Kimmich dando um presente de Natal para o torcedor do Bayern de Munique. Alá Kimmich, né, uma batida seca de fora da área que mata no canto esquerdo o Gulácsi, enfim, 3-1. No segundo tempo, o Bayern de Munique continua dominando o jogo, ele desacelera um pouco e acelera em alguns momentos, o jogo fica mais partido, o Leipzig tenta encontrar o gol para se inserir de novo na partida, não consegue, uma partida muito ruim do Leipzig, muito por conta do domínio do Bayern de Munique, e aí com o jogo partido, meu irmão, se der campo para o Bayern de Munique, vai criar chances. Teve chance com o Sané, teve chance com o Kim Min-jae de cabeça, teve chance com o Musiala, e numa arrancada do Davies espetacular, quebrando linhas, com sua velocidade, ele encontra o Sané, que faz o 4-1. Parêntese para Leroy Sané, que está no meio do processo de renovação e muito provavelmente não vai ficar no Bayern de Munique pelos valores que ganha. O Sané, todo mundo sabe da qualidade dele. Todo mundo sabe o que ele pode entregar. E isso talvez é o que mais irrita o torcedor do Bayern de Munique. Porque ele passa a temporada toda basicamente errando. E até no jogo que ele tá bem, às vezes por azar, às vezes por erros, às vezes por desatenção, ele não consegue concluir as jogadas e fazer todo aquele volume de jogo e a sua qualidade se transformar em gol, né? Gerar mais lances de gol, tanto para ele quanto individualmente. Falando em termos de assistências e outras coisas, eu acho que o Sané é um jogador acima da média, que não consegue se encontrar. Tem muita culpa nisso, né? É um jogador muito sonolento muitas vezes, é um jogador muito displicente outras vezes, mas, cara, se o jogo tiver para ele, ele vai ser decisivo. E ele foi muito bem contra o RB Leipzig. Ele gerou ali umas 5, 6 oportunidades de gol, teve outras oportunidades e fez um gol. Comemorou muito, mas sinceramente eu não sei se é suficiente para ele continuar sendo jogador do Bayern de Munique. Não sei. Com Gnabry fora por lesão, com Coman fora por lesão, é o titular. Mas nunca tem que ser titular no lugar do Olise. Isso aí é uma loucura coletiva da comissão técnica do Company. E aí depois o último gol acaba, enfim, para fechar a bela atuação do Davies e a bela atuação do Kimmich, um cruzamento do lado, o Davies fecha no meio como um centroavante, como um atacante, e faz de cabeça o 5-1. Harry Kane voltou e não marcou, né? 5 gols do Bayern, um atacante que tem 20 gols na temporada não marcar, é um pouco pegadinha, mas foi o que aconteceu. Enfim, 5-1 que deixa o Bayern de Munique agora um pouco mais líder da Bundesliga, faz com que o Bayern de Munique chegue aos 72 gols na temporada, ultrapassando o Barcelona, é um dos principais ataques do futebol europeu até esse momento, e que dá ao torcedor a esperança de ver grandes momentos do Bayern ainda nessa temporada, né? Nas mãos do Company. Eu acho que tem gente ainda com o pé atrás, e tem que estar, porque nem tudo são flores. Entretanto, se jogar dessa forma, o Bayern pode competir por qualquer coisa dentro do futebol europeu. Tchau para vocês.